Pronto, moçada, vamos estudar agora a parte de aterramento, né? Aterramento aí em física, a gente diz que o papel dele é retirar o excesso de cargas que possa porventura aí aparecer na carcaça, né? Na superfície ali de um material condutor de um determinado aparelho eletrônico aí, tá? Desse. Então assim, o papel dele é retirar o excesso de cargas para quando uma pessoa tocar naquele material não levar um choque, né? A gente vai ver mais à frente que o choque ele vai ser um movimento ordenado de cargas elétricas, né, uma corrente elétrica, passando aí pelo nosso corpo, tá? Dá aquela sensação de choque. Então, para não correr o risco de você levar um choque, a gente faz um aterramento para tirar aquele excesso de cargas, tá? Automaticamente o condutor ele vai ficar o quê? Ele vai ficar neutro, né? Após esse excesso de cargas ter sido retirado dele, tá bom? Temos a representação de um aterramento. A representação do aterramento em física a gente faz desse jeito, ó, um fiozinho com esses tracinhos aqui. Então, a partir de agora, quando você observar na sua prova, né, observar aí nas questões que você estiver fazendo, que eu estiver fazendo também aqui, se este carinha aqui aparecer, se essa figura aparecer, você já sabe que vai se tratar aí de um aterramento, tá bom? Lá na frente, lá na parte de eletrodinâmica, né, especificamente na parte de circuitos elétricos, vocês vão observar que em alguns circuitos elétricos, essa figura vai aparecer em algumas situações. Significa dizer que aquele pontinho, né, do circuito elétrico ele está aterrado. Mais à frente a gente vai ver que isso aí tem a ver com o potencial daquele ponto vai ser nulo, né, vai ser zero, mas daí a gente vai ver depois, tá? A gente deixa para discutir depois. Coloquei aqui para vocês duas situações, né? Coloquei um corpo carregado negativamente, eu vou fazer o aterramento neste corpo, e coloquei um corpo carregado positivamente, a gente vai fazer também o aterramento neste corpo, tá bom? Aqui você tem que lembrar do seguinte, as cargas negativas são cargas móveis, né? Os elétrons eles vão se movimentar. As cargas positivas são cargas fixas, eles não vão poder se movimentar. Então tá aqui, ó. O que vai acontecer? Quando você fizer este aterramento, os elétrons aqui deste material, né, deste material condutor, eles vão começar a escoar aqui, ó, do material condutor para a Terra. Então esses elétrons eles começam, né, o excesso desses elétrons, eles aqui vão começar a serem escoados aí para a Terra, tá? O excesso, né? Então à medida que eles forem saindo, essa parte aqui, ó, ela vai se cancelando aqui, ó. Esses elétrons, esse excesso desses elétrons, né, eles vão saindo à medida que os elétrons vão descendo para a Terra. E um detalhe, a gente não pode falar que todos os elétrons vão descer para a Terra, né? Só apenas o excesso desses elétrons aqui vão descer aí, né? O excesso que vai descer aí para a Terra, tá? Não são todos os elétrons do corpo. Por quê? Por que não são todos os elétrons do corpo? Pensa comigo, se todos os elétrons descerem aqui deste corpo, este corpo aqui ele vai ficar carregado como? Ele vai ficar carregado positivamente, ele só vai ter prótons, cargas positivas. E o objetivo do aterramento não é este. O objetivo do aterramento é a gente ter o quê? Fazer com que o corpo, no final das contas, né, fique neutro. Então, se todos os elétrons descerem, ele vai ficar carregado positivamente. Não faz sentido, tá bom? Então, o que tem que acontecer? Apenas o excesso de elétrons é que vai ter que descer ali para a Terra, né, quando ele estiver carregado negativamente. Então, ao final aqui dessa descida, este corpo aqui ele vai ficar neutro. Ó, ele fica neutro aqui, ó, na maior tranquilidade, tá bom? Certo. E se o corpo estiver carregado positivamente, né? Muito cuidado, você não pode falar que as cargas positivas vão descer. Nós vimos que as cargas positivas, né, os prótons, eles são fixos. Eles ficam no núcleo do átomo, né, juntamente com os nêutrons, tá? Então, são cargas fixas, cargas que não vão poder se movimentar. Então, você não pode falar que os prótons vão descer para a Terra. Então, mas como que este cara aqui está carregado positivamente, ele vai ter que ficar neutro? Para que isso daí aconteça, a gente vai ter o processo inverso. Os elétrons da Terra, eles vão subir para poder cancelar, né, para poder equilibrar, na realidade, essas cargas positivas. Então a gente vai ter um fluxo de elétrons agora no sentido contrário. Esses elétrons eles vão vir da Terra para este corpo aí carregado positivamente. À medida que esses elétrons vão chegando, a gente vai ter um equilíbrio dessas cargas negativas com as cargas positivas. Ó. A gente vai ter este equilíbrio aqui, vai ter o equilíbrio, e você vai equilibrando. Então ao final, né, ao final aí deste aterramento com o corpo carregado positivamente, ele vai ficar neutro. Né? Na realidade, aquelas cargas positivas elas não somem. Elétrons da Terra sobem para poder equilibrar, né, aquele excesso de cargas positivas que a gente tinha. Então, no final das contas, a gente vai ter a quantidade de carga positiva igual à quantidade de carga negativa, uma vez que houve aquele equilíbrio, tá bom? Então, a gente fala que no final do processo, este corpo aqui, ó, que antes estava carregado positivamente, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar neutro, tá ok? Isso é uma coisa que tem que ficar muito bem entendida aí para você, porque daqui a pouquinho a gente vai estudar, né, o processo de eletrização por indução, e vocês vão observar que lá na eletrização por indução, eu vou precisar fazer um aterramento, né? Se a gente vai ver lá
Se as cargas que porventura, se elas aparecerem lá de um lado, eu vou explicar isso aí daqui a pouquinho para vocês, forem cargas negativas, os elétrons eles vão descer para a Terra. Se as cargas que porventura aparecerem lá nesse corpo, quando eu estiver explicando o aterramento, se forem cargas positivas, os elétrons eles vão subir da Terra, sempre no sentido de deixá-lo, né, deixar o corpo neutro, tá bom? Bacana. Coloquei aqui algumas situações só para a gente fazer aqui alguns comentários importantes, né? Tipo, transporte de líquidos inflamáveis. Você já deve ter notado aí nos postos de gasolina, né? Quando você foi abastecer lá o seu carro com seu pai, com sua mãe e tal, você deve ter notado que quando tem, por exemplo, um caminhão, né? Um caminhão-tanque daqueles de gasolina, né? Que transporta aí combustível, né? Que é um líquido inflamável e tal. Você deve ter notado que no final, certo? No final ali do caminhão, do corpo do caminhão, o pessoal tira uma corrente e joga no chão. Já deve ter notado isso. Se você não tiver notado, passe a perceber isso daí. Ou então um cabo de aço que ele tira ali daquela carroceria e ele conecta ali aquele cabo de aço ali no suporte que está preso ao chão. Aí você fala assim, mas para que ele faz aquilo ali, né? Galera, no momento em que um caminhão desse ele está viajando até chegar ao posto, a gente vai ter um atrito do ar, né, com aquela carcaça, né, com aquela carroceria do caminhão. Poxa, se a gente vai ter esse atrito, a gente pode falar que aquele corpo do caminhão, né, aquela carroceria dele, aquela carroceria ela vai poder ficar eletrizada. Ela vai poder ficar eletrizada positivamente ou negativamente, né, dependendo da situação. É uma eletrização por atrito, aquela eletrização que a gente já estudou. Então, assim, para evitar riscos de faíscas, né, uma vez que a gente vai estar mexendo aí com materiais do tipo inflamável, tá? Do tipo inflamável, então o que o pessoal faz? O pessoal, por medidas de segurança, eles conectam, né, aquele cabo de aço, aquela corrente ao chão, para tirar aquele excesso de cargas, tá? Ali da carroceria daquele caminhão. Na realidade, eles estão fazendo aí um aterramento, entendeu? Eles estão fazendo um aterramento, né, para poder fazer, né, tirar aquele combustível de maneira segura. Porque ali, como a gente tem um líquido inflamável, qualquer faísquinha pode ser aí fatal, pode gerar uma explosão, tá certo? Então, bacana. Vamos continuando aqui, ó. Coloquei para vocês uma situação aqui de aterramento em chuveiro elétrico, fogão, geladeira. Você já deve ter percebido que esses aparelhos aí eletrônicos, né? Não só esse que eu coloquei aí, mas vários outros, tá? Existe um fiozinho, né? E pelo menos existia, né, antigamente neles, um fiozinho, geralmente ele era verde, mas a cor não importa, tá? Esse fio você tinha que conectá-lo aí na parede ou então no chão, né? Você tinha que fazer esse aterramento. Por quê? Porque se porventura aparecesse, por exemplo, cargas, né? Ali, se aquele corpo ficasse eletrizado de alguma maneira, esse excesso de cargas, ele teria que fluir ali para a terra, para a pessoa quando fosse manusear esses aparelhos não levar choque, tá? Por exemplo, às vezes você está utilizando um chuveiro elétrico e você toca ali naquela torneira, você está levando choque, já percebeu? Ou então quando você vai mudar aquela chave, você leva choque às vezes. Aquilo ali acontece porque o chuveiro ele não está aterrado, ou então ele não está bem aterrado, tá? Não era para estar acontecendo aquilo, não era para você levar choque. O papel do aterramento é exatamente isso, você não levar choque, tá certo? Hoje em dia, né, você já deve ter notado que esses aparelhos aí, eles já vêm com aquela tomada com 3 pinos, né? Um daqueles pinos, aquele terceiro pino que apareceu, é justamente para fazer o papel do aterramento, né? Se aquela tomada já tiver lá uma haste, né, de aterramento e tal, ligada ali ao solo e tal, o que vai acontecer? Você só faz conectar, automaticamente lá aquele aparelho lá ele já vai estar protegido, tá bom? Essa aí vai ser a ideia, então. Então você vai poder tocar naquele aparelho à vontade e você não vai levar choque. Aí você fala, poxa, mas como é que esses aparelhos podem ficar eletrizados? Poxa, vou dar um exemplo aqui. Imagina um micro-ondas, né? Uma pessoa vai limpar o micro-ondas, a pessoa vai pegar um pano e vai passar no micro-ondas. Quando a pessoa passa aquele pano no micro-ondas, ela está fazendo um atrito entre o condutor, né, material do micro-ondas, e aquela flanela lá que a pessoa está passando. São materiais diferentes, né? A gente já viu isso. E quando você atrita 2 materiais diferentes, esses materiais eles ficam eletrizados, entendeu? Aí por isso que às vezes você vai tocar lá no micro-ondas, você pode levar um choque, tá? Por conta dessas cargas que apareceram aí, tá bom? Coloquei aqui a ideia do para-raios para vocês também. O para-raios também tem tudo a ver aí com o aterramento, né? O para-raio a gente vai estudar mais à frente, quando eu estiver falando de poder das pontas para vocês. Mas o objetivo do para-raio é fazer com que aquele raio, né? Aquele raio que vem da nuvem, né? Aquela descarga elétrica, ela consiga chegar até a Terra, né? De maneira segura. Então, assim, o objetivo do para-raio é atrair raio, entendeu? Mas atrair raio para que aquele raio seja levado, né? Para que aquela descarga elétrica seja levada até a Terra de maneira segura. Para que aquele raio não caia, por exemplo, sobre uma árvore, sobre uma casa, sobre um edifício.
a galera usa os para-raios para atrair o raio, essa é a ideia, tá? E tem tudo a ver com aterramento, tá? Aquela descarga elétrica, né, vai ser passada aí toda para a terra de maneira segura, sem que as pessoas levem choques, tá bom? Por falar em choques, eu não sei se vocês já notaram, tá? Mas, assim, talvez você nunca tenha notado, porque dependendo da região onde você estiver, aí pode ser que o ar seja mais úmido, tá? Então não é muito comum isso daí onde você está. Mas quem está naquelas regiões onde o ar ele é mais seco, tá? Talvez já tenha notado isso daqui. Às vezes você vai tocar na maçaneta do carro, você leva um choque, tá? Esse choque ele acontece, pessoal, porque assim, o material condutor, né? O material condutor, se ele estiver eletrizado, com o passar do tempo ele vai perdendo, né? Aquelas cargas ali que estão na superfície dele, aquele material ele vai perdendo aquelas cargas aí para o ambiente, tá? É normal. Isso acontece com mais facilidade se o ambiente for úmido, né? O ar úmido, ele é um bom condutor. Então, isso daí vai fazer com que aquela carcaça, né? Aquela lataria, perca os elétrons aí com mais facilidade, tá ok? Já se a gente pegasse, por exemplo, aquela mesma carcaça, né? Aquele material condutor, mas se o ar estiver seco, o ar seco ele não é tão bom condutor quanto o ar molhado, né? O ar úmido, né? O pessoal fala assim, ar molhado, o ar úmido, né? Ele não é tão bom condutor, o ar seco, quanto o ar úmido. Então, o que vai acontecer? Se porventura aparecerem aquelas cargas ali naquele material, na carcaça ali, por exemplo, do carro, tá? Essas cargas elas não vão passar aí para o ambiente com tanta facilidade. Então, essas cargas vão ficar meio que presas ali na lataria do carro, tá? Porque o ar seco ele é um ótimo isolante. O ar úmido, ele é um ótimo, assim, ele é mais condutor, o ar úmido, do que o ar seco. É isso que eu estou querendo dizer para vocês, tá bom? Aí, às vezes, você toca naquela maçaneta e você leva um choque. Nesse caso, quando você está levando o choque, é porque você está fazendo o papel aí do aterramento, tá? Você está fazendo o papel, né, de levar, se você não estiver bem isolado aí e tal, você vai estar fazendo o papel de levar aquelas cargas, né, que estão ali na carcaça, de levá-las aí para a terra, né? Então você faz o papel de aterramento, você funciona como se fosse um fio. É um negócio bem invocado, né, pessoal? Mas é uma coisa que acontece. E às vezes você nota assim, às vezes você toca numa pessoa, você escuta até uma faísquinha, ó. Tá. Acontece também, não é desse jeito que eu fiz não, mas acontece uma faísquinha também. É porque uma das pessoas aí vai estar eletrizada, tá? Então isso aí pode acontecer, esse tipo de faísca, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Vamos agora para a eletrização por indução, para a gente poder ficar tranquilo. Vamos lá. Valeu!